horas da manhã. Eu preparei toda essa nossa conversa para chegar a você desde as 6 horas da manhã, estudando as posições astrológicas, né? Como é que estava aí por cima, nessa transição Urano, Mercúrio, Marte, nessa beleza de Sol, Escorpião dando aquele sucesso que ele sempre dá, mostrando que os mercados estão abrindo mais otimistas e não se preocupem. Independente da posição do dólar, ele despenca. O momento é do Brasil. E nós não estamos contando aqui história para você. É o que nós estamos vendo. Como você me acompanha há muitos anos, sabe que eu venho dizendo que o tempo entre nós e os nossos irmãos de outras galáxias está se esgotando em termos de distância. A cada dia nós estamos mais próximos e logo em breve vamos trocar informações, conhecimentos e tudo. Todo mundo me pergunta a respeito dessas naves que têm aparecido, ou supostas naves, aí pelos céus de lá, do Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, etc. e tal, e sempre nas bases militares. Eu abro uma janelinha para fazer aqui um ponto divergente de tudo isso. Em verdade, é natural que você mande algumas sondas, o nome já diz, para sondar como é que está a história das armas, essa coisa toda, não para ameaçar de forma alguma. Mas eu acho muito pequeno acreditar que uma civilização bem mais avançada vai precisar desses estribilhos para chegar a uma situação mais aberta. Eu acho que é importante aí a coerência. Não vejo, portanto, razão para acreditar que OVNIs estariam aí estudando para ver como é que está aquele arsenal de bomba chinfrim em relação a tudo isso. Contudo, sou prudente em dizer que existe mesmo aqui dentro outras especialidades, outras pessoas, outros laboratórios mais avançados do que comum que estão fazendo esse levantamento, que em breve tempo todo mundo saberá que é coisa do homem mesmo e que nossos amigos aqui da Terra. Mas falando agora de sonho, né? Diz que essa pessoa aqui sou eu com a tia maravilhosa, um beijo para ela no astral, tia Alice. Ela mandou para mim uma frase, até eu compartilhei com todo mundo. Ela diz assim: viver é muito importante, respeitar o tempo é mais importante ainda. Ele é seu professor, ele é seu mestre. Quando ele estiver te analisando, faça silêncio. Então, o tempo todo, quando você está passando por qualquer dificuldade, o tempo está dando uma olhada por você e para você. Então, se veja por dentro, que Alice disse que as coisas estão indo para os seus devidos lugares. Todo mundo me pergunta também como é que está a situação. Muita gente agora querendo saber da morte coletiva. Se dentro daquele grupo de pessoas, que é claro, inicialmente, timidamente, eu quando fiz a previsão que viria um grande terremoto para aquela região, eu não imaginei que essa coisa fosse mais do que 40 mil mortos. Né? E muitos ali, pode-se contar de que 20% foram construções mal feitas, como acontece aqui no Brasil. Essas empreiteiras às vezes fazem uma obra que misericórdia, né? Qualquer ventinho que der, a situação é difícil. Então eles estão provando que não foi de boa qualidade. Mesmo assim, o prejuízo é irreversível. Quando envolve vida ou quando envolve saúde, não tem preço. E eles estão me perguntando, nesse caso, se a pessoa que está ali dentro, que morreu nos escombros, foram dentro da sua hora, e se quando desencarna, como fica a situação. Também não entenderam a história do Papa, da Rainha, disse que houve uma mistura e que eles não entenderam bem, diz que o Papa e a Rainha têm um funeral parecido, que é funeral produzido. E o que acontece quando eles chegam lá em cima? Vamos então ao início, né, para não ficar assim, muitas chaves abertas. Quando você desencarna, você já tem na sua cabeça que você diz assim: o peru morre de véspera. Não, o peru morre na véspera da festa, é o dia dele morrer mesmo, o porco também. Então, quando você pensa assim, foi uma morte coletiva, muitas mortes ali não estavam programadas, não sei, não me parece. Porque se não fosse assim, as pessoas não seriam retiradas dos escombros até 15, 20, 25 dias após o ocorrido, e ainda com sinais vitais. Por isso é que se diz, existem provas de espíritos que estão ali dentro dos escombros, que para desencarnar passaram momentos muito difíceis, como passou Jesus Cristo,
que foi trocado por um simples Barrabás, o homem do povo, o homem do pecado, o homem do crime, e ele ser um homem honesto, verdadeiro, inocente, foi trocado por ele. Essas injustiças, quantas pessoas estariam lá vibrando, gritando, babá, essas pessoas que provocaram todo o holocausto na vida das outras, como foi o caso daquela situação na Alemanha, etc. Essas pessoas têm alguma coisa para acertar? Eu não sou julgador, mas analise. O tempo é o senhor de todas as respostas. Pode ser que você não seja punido no momento da ação, mas a sua hora de prestar conta certamente vai chegar, porque todo mundo sabe que, de acordo com os seus atos, você será por eles mesmo julgado. Uma hora a conta chega. Por isso, a história de que você acha que as pessoas foram na hora errada, se foram, ficam lá no espaço, lá esperando os movimentos, né? E de alguma maneira elas vão adiantar o processo, ou elas reencarnam mais rápido do que as outras, para retomar o seu tempo, se assim a permissão for dada. Então, vai ficar em algum lugar esperando o tempo, aprendendo, houve aí qualquer situação que precipitou os fatos, ela tem um tempo mais para prestar conta aqui na Terra. Todavia, já é uma outra história. Raramente isso acontece. No universo de 10 mil pessoas, eu não sei precisar. 50 mil, menos ainda. É muito difícil dizer, foi fora da hora. Como eu lhe disse, é muito comum que você analise pelos próprios fatos. O peru morre sempre no dia dele, mas na véspera da nossa festa. Tá bom assim? Aí como é que fica a história do Papa, da Rainha, quando eles desencarnam, a vida é igual? Nada disso. Já respondendo vocês todos, não existe isso. Morreram, pode fazer a festa que for, ali, 5 mil pessoas, presidente de república lá para chegar, aquelas coisas todas, dá prejuízo para quem leva aquela guarnição, para fazer aquelas homenagens. A gente até admira, verdadeiros sacerdotes estavam ali pelo meio, levando agremiações, que a rainha, nada disso prospera lá em cima. Em verdade, todos somos iguais para Deus. Uma só pessoa, um só filho. Quem não é o Criador é a criatura. Toda família tem dificuldade, toda família tem problema. Aí você fica escondendo, até nós escondemos que Deus maravilhoso, Criador, tem problema com a família dele. É o caso de Lucifer e ele, parece que não andaram aí se entenderam muito bem, tiveram aí que botar uma guarnição de outras criaturas para poder segurar. É aquela metáfora que a Escritura fala. Imagine se Deus ia brigar com o filho dele, imagine se Lucifer ia encontrar parâmetro para brigar com ele. É uma força paralela que ela veio para disciplinar aquela que está aqui tentando crescer, tentando evoluir, e aquela força faz oposição à força do bem, à força de que acredita que tudo no seu tempo resolve. A força paralela, que nós chamamos de força de Lucifer, é uma força punidora, é uma força, como aqui na Terra, do Ministério Público, que vai ali mostrar toda a sujeira, vai mostrar toda a cobiça, mas o juiz chega ali e dá o seu veredito final. É mais ou menos isso. Sempre lembrar que, por pior que ele fosse, ou por pior que ele seja, ele também é filho de Deus. E não quero fazer defesa de A nem de B, a não ser do próprio Deus. Quem não é o Criador é criatura. E criatura nunca vai poder mais que o Criador. Respeitar de que quando você faz teologia, estuda para entender um pouco e discernir sobre esse fenômeno, sabe-se que o poder do Lúcifer é exatamente igual. Ele só não tem a onisciência. Ele tem a onipotência, ele tem a onipresença. E assim você vai entender melhor. A onisciência é Deus que dá. É Deus que sabe o que é que você está pensando, onde você quer chegar. Eu estava pensando aqui num banho, né? Ontem, antes de vir, eu estou aqui hospedado na casa de um grande amigo meu, poderoso lá de Brasília, e me deu essa brechinha para eu ficar aqui na casa dele. E aqui analisando, que eu vou lá no arcoador colocar umas velas, vou ao Cristo Redentor, porque depois daquele chamego que veio aquela luz do céu, aquele raio ali para cima dele, descarregado, né? Tudo isso. Que imagina quantos pedidos não sobe aquele homem, aquele campo magnético daquela estátua abençoada, devia estar muito poderoso, muito pesado, e veio aquele raio ali, já caiu várias vezes, caiu na mão, na testa, agora foi no meio da imagem, no pescoço da imagem, e está lá. Claro que não aconteceu nenhum dano, imagina, mas
foi uma coisa simbólica para se entender que agora está tudo limpo de novo, é um novo ano, é uma nova situação. Eu estou subindo lá, aproveitando essa fase linda, para pedir a Ele que abençoe o nosso Brasil, que abençoe os nossos trabalhos. E eu vou estar aí rezando pelas pessoas que estão comigo. Logo, logo estou em Iemanjá. Hoje é o derradeiro dia da lua minguante. Imagina, agora meio-dia e meia, uma hora ela entra na lua nova, né? E essa coisa do novo fascina todo mundo, desde o começo, né? Então, existe aí para você observar o que é o novo e o que é o velho. São as mesmas coisas. Os dois são indefesos. A criancinha recém-nascida, recém-chegada, até os 4 anos, ela é uma incapaz. E o idoso dos seus 80 anos, misericórdia, precisa de muita força para ver se ele está bem, 90 anos, vai chegar uma hora que também ele vai ficar incapaz. Incapaz de se proteger, incapaz de tomar decisões, incapaz de sustentar, incapaz de viver sozinho, como é a história do bebê. Então esses dois opostos, eles precisam ser muito bem analisados. E se no meio dele não tiver o amor, realmente vai ter um desgaste, uma tristeza muito grande. Por isso, nunca despreze a sabedoria de uma pessoa idosa. Você tem que viver nos pés daqueles que você sabe que o tempo ensinou mais do que tem ensinado a você. Ele viveu mais, a dor dele é uma dor mais amadurecida e você ainda vai descobrir o valor de cada dor que você vai sentir. Por isso, nós estamos mostrando a você que é importante você ficar pensando o que vai acontecer com você depois da sua morte. Já disse, é importante saber o desapego, né? Problema de família, Deus também deve, como diz a teologia, não sei se teve essa confusão toda lá pelo céu, aquela coisa, toda a família tem, e Deus é quem resolveu, e resolve tudo isso à maneira dele. Então nós vamos pedir a Deus, porque só Ele, o Mestre do Tempo, é que vai melhorar a nossa vida, a vida do nosso povo, a vida da nossa família. Por isso, nesse período de carnaval, que é a festa da carne, a festa da exibição, aquelas que estão melhor preparadas e produzidas, parece que tem mais prazer e leva melhor. Pense, exibição a gente faz com a alma, mostrando o resultado dos nossos atos e da nossa verdade. Quero dizer para todos vocês que nessa entrada da lua, essa lua que se inova hoje, aqui nessa festa de Aquário, ela está dando aí para nós um exemplo do que nós devemos fazer para tirar proveito dessa fase. Arrume suas gavetas. Arrume as suas gavetas. Não sejam acumuladores. Muita gente vai acabar pegando essa coisa. Eu vi dizendo que tem pessoas que guardam até aqueles papelzinhos sonho de valsa. Para quê? Eu não sei. Jogue fora. Mas vai se preocupar. Mas será que essa coisa do diabo, então você quer viver o diabo ou quer viver Deus? Então, essa coisa que você não entende, como é que fica? Houve uma briga, sabe, lendo a teologia, a cobiça, a inveja, a vontade de ser maior do que o Criador, levou ele a se afastar das coisas de Deus. Então ele tem um mundo paralelo dele e você tem o seu mundo para você escolher com qual deles você vai ficar. Eu não estou fazendo propaganda de Deus, eu só estou dizendo que com ele tudo se resolve. No amor não existe cobiça, não existe inveja, não existe disputa, não existe o rei morreu e tem um mundo melhor lá em cima esperando por ele, ele vai ter regalias diferentes. Não, para Deus nós somos todos iguais. Então eu desejo a você que mentalize muito, faça como eu, suba as montanhas, vai pedir a Deus, vai mentalizar, vai ver o seu Brasil como eu estou vendo. Eu já respondi a respeito da história do movimento que está aí em volta dessa coisa toda dos ETs, dos OVNIs, né? Eu penso diferente, eu acho que eles têm outros recursos para analisar essas coisas todas. Acho que é coisa dos laboratórios aqui. Quanto ao sonho que eu tive, o sonho foi exatamente esse. Muita coisa envolvendo justiça, novos escândalos. Eu tenho muitos amigos governadores, aí vão ter 2 ou 3 governadores envolvidos em escândalo, falando para vocês essa história toda de desencarne de pessoas muito conhecidas, muito famosas. Aí aconteceu mais 2 ou 3 mortes, que eu nem me dei conta, né? E agora foi a passagem do Amazonino, que foi ontem, domingo pela manhã. Ele que vá para a luz dele, de acordo com os merecimentos dele, para julgar o quê? Só ele e Deus agora vão resolver. Pode ter sido governador, pode ter sido servente do Estado, não existe isso. Todos nós somos iguais, como eu venho dizendo para você. Então,
boas aventuras, uma semana boa. E o banho que eu indico para vocês é o banho de capim santo. Nas águas de aquário, o banho de capim santo, você pode comprar, eles vendem um saquinho de 50 gramas, serve para chá. Você faz em 2 litros de água e você coloca aí semente de girassol. Além de lhe dar uma semana tranquila para você refletir e arrumar suas gavetas, ele vai trazer evolução, muita vida e muita paz. A cor de hoje é uma cor quase um salmão e começando a semana na quitandinha dos Hereis. Deus abençoe, muita luz, com Deus nós vamos muito mais longe. Tchau, gente, fui!